Olá, saudações para você. Estamos aqui dando seguimento a essa série de meditações gravadas no Parque da Cidade de Feira de Santana. E se você não é de Feira de Santana, comenta aí. Se você conhece, comenta. Se você é ou já foi de feira, comenta aí. Sou de feira, fui de feira, gosto de feira, não gosto. Comenta aí. A verdade é que eu estou aqui num lugar bastante legal, bastante aprazível e recomendo para você vir com a sua família, passar um tempo curtindo a natureza, pensando, meditando nas coisas boas que o Senhor pode fazer em sua vida e nas coisas boas que o Senhor fez para você contemplar, como essa beleza que estamos vendo aqui. Beleza na simplicidade. Nós não precisamos de grandes coisas para contemplar as belezas que o Senhor concede para nós. Veja só, o verde, em contraste com o azul do céu, em contraste com a cor das flores e ao fundo o som dos pássaros. Isso é maravilhoso. Vamos ver o que a meditação de hoje nos diz? Imprudência e soberba. Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Jeremias 40, verso 14. O versículo de hoje fala de um líder imprudente. Jerusalém estava em ruínas, o templo havia sido incendiado e milhares, inclusive profetas, haviam sido exilados pelos babilônios. Os poucos que ficaram eram famílias pobres de Judá. Apesar do caos, muitos alimentavam a esperança de se reunir em torno de Gedalias, um governador fantoche, escolhido pelos babilônios e que não era descendente de Davi. Com Jerusalém destruída, ele governava a partir da cidade de Mispá, localizada a leste da cidade sagrada. Embora estivesse sob a jurisdição dos babilônios, seu governo possuía certa autonomia. Contudo, tratava-se de um líder fraco, que não levou a sério as advertências bem intencionadas que recebeu. Até Jeremias havia se mudado para perto dele a fim de aconselhá-lo, mas Gedalias não deu ouvidos aos conselhos do profeta. Como a sua posse desagradava ao rei dos Amonitas, este subornou um judeu chamado Ismael para assassiná-lo e provocar uma guerra civil. Novamente ele ignorou o conselho de seus oficiais. O trágico desfeito ocorreu quando Ismael, a quem Gedalias havia convidado para uma refeição em sua presença, o matou traiçoeiramente. Um fragmento de papiro encontrado em 1922, datado do tempo de Gedalias, parece evidenciar esse relato. Apenas 4 linhas originais do texto sobreviveram e elas continham o nome de Ismael e fragmentos que diziam: não envie, chore por ele e sem ajuda. Essa descoberta poderia estar relacionada ao achado de um selo com a inscrição pertencente a Ismael, filho do rei. Acredita-se que esse Ismael seja o mesmo assassino de Gedalias. A Bíblia diz que ele era da linhagem real, o que aumenta a chance de estarmos diante do mesmo indivíduo. Depois do crime, ele tentou conduzir um bando de judeus cativos para Amon, mas seu fim foi desastroso. Esses achados não apenas evidenciam o relato bíblico, mas também nos levam a refletir sobre as condições desses homens. Seus erros foram preservados para servir de alerta sobre as consequências da imprudência e da soberba. Aprendamos a ser prudentes Aprendamos a ser prudentes quanto a confiar nas pessoas. Acima de tudo, confiemos em Deus para tomar as melhores decisões. Tem um verso na Bíblia que diz assim: maldito o homem que confia no homem. E ele fala acerca de eu confiar em mim mesmo. Mas o homem que confia no outro homem acima de Deus, ele pode também estar correndo risco de vida, está correndo perigo de vida. Que acima de tudo nós possamos confiar no assim diz o Senhor. Que nós possamos confiar naquilo que o Senhor diz na sua palavra e tomar isso como regra de fé e de vida. Que os preceitos do Senhor neste dia possam ser implantados em seu coração e que eles te guiem para um futuro de esperança, de alegria e de vida eterna ao lado do Senhor. Ore comigo. Maravilhoso Deus,
Obrigado pelas instruções contidas na Tua palavra, que nós possamos tomá-las como regra de vida, para que possamos tanto agradar ao Senhor, honrar o Teu nome, como viver uma vida de justiça e de retidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Eu me despeço dessa série aqui no Parque da Cidade e peço que você deixe o seu like, dê o seu comentário, curta, se inscreva se você não for inscrito ainda, nos ajude a crescer este canal. Se lembre da hashtag Convida20, convida 20 pessoas para desfrutar desses momentos junto conosco aqui nessa meditação. Até a próxima.